o futuro do raciocínio? Olha aqui. Onde está a sua mente? Quero dizer, está na sua cabeça? Quero dizer, é onde o seu cérebro está? E o seu cérebro lembra, planeja, faz julgamentos, resolve problemas e também se lembra e planejam coisas como essas, com calendário, com máquinas calculadoras. Nossa máquina chamada cérebro. Eratóstenes foi um sábio grego que viveu entre 276 AC e 194 anos AC. Ele foi um dos primeiros a calcular a circunferência da Terra usando um método muito simples. Ele se baseou na observação de que no solstício de verão ficava exatamente a pino, o Sol ficava exatamente a pino na cidade de Siena, no Egito. Mas projetava uma sombra em Alexandria, que ficava cerca de 800 quilômetros ao norte. Ele mediu o ângulo da sombra em Alexandria usando uma vara vertical e encontrou um valor de 7,2 graus. Incrível! Ele sabia que este ângulo correspondia à fração da circunferência da Terra que separava duas cidades. Assim, ele fez uma regra de 3 e obteve o valor de cerca de 40.000 quilômetros para a circunferência da Terra, com um erro de menos de 2% em relação ao valor real hoje apurado. Então, o que ele fez foi um processo chamado raciocínio. E você? Resolve problemas? Faz julgamentos com todo tipo de coisas, como máquina de calcular, calendário, computador, enfim? Quanto mais você pensa sobre isso, mais você percebe que, enquanto o seu cérebro é um caroço úmido de gordura e proteína, não é mais firme do que uma bola de tufu, aí você percebe que a mente é algo muito maior. É um órgão em constante expansão de tecido, madeira e aço. Como paredes, escadas, estradas, enfim, isso tudo sai do nosso cérebro. E pessoas pensam nisso por causa da comunicação que podemos fazer entre nós e outras pessoas e fazemos até essas outras pessoas como se fossem extensões das nossas mentes. O processo de comunicação também é um processo de inteligência. Podemos acessar as suas memórias, percepções, conceito e conhecimento simplesmente perguntando ou não perguntando. Eu não preciso aprender a consertar um carro e a participar e a praticar medicina e vulcanizar uma borracha, ou lembrar-me de tudo. Outras pessoas fazem isso por mim, assim como eu faço essas coisas por todas elas. Somos uma espécie de indivíduos que também forma um grande reflorestamento interdependente. Um borrão frenético de carne e concreto. É o que nós vemos. Gente para lá, gente para cá, num aglomerado. É um techno-span. É um termo utilizado para aqueles que utilizam as máquinas e equipamentos para melhorarem o seu aprendizado, em todos os aspectos. E assim, somos alimentados por imaginações, paixões tornadas reais por uma faculdade sagrada que chamamos de razão. A razão, dizem, nos guia para um conhecimento mais verdadeiro e tomarmos decisões cada vez melhores. Razão. Razão também é parte da inteligência e da evolução da nossa inteligência. Ela acaba sendo obrigada a nos levar mais longe e mais alto até o fim dos tempos, não é? Analise. Mas aí você diz, ei, Thales, você está filosofando ou falando da evolução do cérebro? Olha, o órgão que usamos para raciocinar leva milhões de anos para evoluir. Mas os frutos da razão crescem rapidamente e estão sempre acelerados. E nos acelerando. Nas próximas 4 décadas, esperamos construir o equivalente a uma Nova York a cada mês. Mas, mais concreto foi instalado nas últimas 2 décadas nos Estados Unidos do que durante todo o século XX. Mas o que tem isso a ver com raciocínio? Este crescimento significa que a qualidade de vida em todo o mundo está aumentando.
é uma reflexão. Isso significa que eletricidade, bens manufaturados, alimentos, conforto, transporte, estão se tornando cada vez mais comuns e acessíveis. Mas há indícios de que a razão e a lógica estão lutando contra a complexidade disto. Todos. Contra a nossa crescente dependência das coisas que construímos e a sua involuntária consequência. A vida que a gente conhece depende de um processo que solta moléculas com cargas diferentes. Isso faz com que elas esquentem e esfriem o ar mais devagar. E quando o ar fica mais quente, o clima fica mais forte. Então esse processo pode mudar o clima e a vida no planeta. Parou para pensar? Eles não podem ser fixados em nenhuma tempestade extrema em particular, mas eles fazem tempestades extremas em geral. Entende? Mais extremos e mais frequentes. Onde o que está em jogo não é apenas um mau tempo, é um desastre. São mais vidas perdidas, mais propriedades perdidas, são mais secas, mais fome, mais pessoas precisando de refúgio e uma dependência ainda maior das mesmas coisas que causaram os problemas em primeiro lugar. No total, liberamos cerca de 51 bilhões de toneladas desses gases todos os anos e precisamos liberar 0. Senão estaremos comprometidos. Mas como repensar tudo isso? Quem consegue direcionar os custos e compensações? Como você consegue a colaboração entre quase todos os governos locais e nacionais quando o que funciona em um lugar não funciona em todos os lugares? Quando todas as decisões afetam os trabalhos em um lugar e a comida em outro? Tudo é reflexão. Quando não apenas as coisas precisam ser repensadas, mas também hábitos e tradições e valores. Como chegar a um consenso quando um problema não é óbvio para os sentidos, está longe no espaço e no tempo e requer soluções que afetem pessoas diferentes de maneiras diferentes, como um produto da ciência sempre carrega alguma incerteza. O filósofo Timothy Morton chama algo tão massivamente distribuído no tempo e no espaço, e tão viscoso e tão pegajoso que adere a todos que o tocam como um hiperobjeto. Toda civilização que cresce na velocidade da razão deve, em algum momento, enfrentar hiperobjetos. Neste contexto, um hiperobjeto como impacto humano no planeta pode ser visto como um possível filtro que impede que as civilizações avancem para além de um certo estágio de desenvolvimento. Isso pode explicar por que encontramos evidências de vida inteligente extraterrestre. Para lidar com esse desafio, seria necessário repensar a nossa relação com o mundo não humano e com os limites da nossa racionalidade. Porque a forma como lidamos com hiperobjeto revela muito sobre a mente. Mas e se o raciocínio não foi construído para o que nós nos tornamos? Vamos começar examinando a inércia comportamental. A inércia comportamental é a tendência de continuar fazendo o que você já está fazendo, repetindo e continuando. Seu viés do status quo, sabe? Repetindo, sabe? Viés do status quo. Pode ser um viés frustrante se você deseja mudar, mas sua origem não é uma falha. Se um organismo conseguiu sobreviver tempo suficiente para se reproduzir, fornecer e cuidar de sua descendência, então o estado do seu mundo era suficiente para que seus genes se espalhassem. Isso é tudo o que é preciso para persistir. Os tipos de organismos que vemos ao nosso redor serão naturalmente aqueles que conseguiram persistir e não balançaram demais o barco depois de chegarem ao ponto em que podiam persistir. Parece louco. A inércia comportamental pode ajudar a retardar o acúmulo de consequências não internacionais e perda de ideias que funcionam, mas também pode desacelerar a inovação e a adaptação. Se os impactos ambientais
de nossa sociedade fossem mais imediatos e inignoráveis, não seria tão tentador aplicar este freio inercial. Mas as emissões são invisíveis e suas consequências não são imediatas ou locais aqui e ali. Eles impactam pessoas futuras e pessoas distantes. Aqueles que são diferentes de nós, mais pobres do que nós, pessoas que nunca conheceremos. Esse pode ser um dos primeiros desafios enfrentados pelas civilizações em avanço. Construir não apenas o poder da tecnologia e cognição distribuída, mas também as responsabilidades. Estender não apenas a mente, mas também a empatia. Certamente pode ser um ótimo filtro. Nossos instintos inferiores podem nos influenciar, mas certamente a razão pode nos ajudar a navegar em direção ao futuro que queremos, certo? Bem, qual é a razão? É uma forma de fazer inferências. Uma inferência é qualquer nova informação extraída da informação que você já tem. Fazemos inferências o tempo todo. Todo ser vivo faz. Não temos tentáculos de fita métrica saindo pelos nossos olhos. O que realmente entra em nosso cérebro é apenas uma imagem 2D. Mas, mesmo assim, nossos cérebros inferem a profundidade ao atender às dicas como a estereopsia, ocultação, perspectiva, paralaxe e tamanhos. Quando isso acontece, aceitamos como realidade. Não estamos cientes do processamento visual que tornou isso possível e não precisamos também estar. Simplesmente fazemos. O nosso cérebro faz. Se, no entanto, considerarmos conscientemente por que uma certa conclusão foi alcançada, então, bum! Isso é raciocínio. Raciocínio é o processo de fazer inferências, não automática e intrinsecamente, mas olhando para os fatos e vendo que conclusão eles suportam. Quando Eratóstenes calculou a circunferência da Terra em 1 ou 2 percentagens no valor aceito hoje, ele não fez medindo a Terra e não apenas percebê-lo como autoevidente. Ele inferiu do que sabia sobre sombras e quanto tempo os camelos levavam para se mover daqui para ali. Utilizou todas as informações que ele já tinha constante, de cotidiano. Histórias como essa tornam fácil acreditar que o raciocínio evoluiu porque as nossas necessidades sobrecarregaram nossas habilidades. Claramente nos leva a uma conclusão mais verdadeira e conclusões mais verdadeiras, melhores decisões e conhecimento que nenhuma outra espécie poderia inferir. Ao tentar descrever as regras de uma razão boa e ordenada, criamos a lógica e a matemática, conceitos tão gerais e abstratos que nos distinguiram dos outros animais, mesmo quando ainda éramos parte deles. Mas este é o problema, não é? Se o raciocínio é tão bom, por que somos a única espécie com uma compreensão tão sofisticada? E se seu propósito é a verdade e o bom senso, por que não concordamos todos em tudo? Essas questões compõem o que Hugo Mercier e Dan Sperber chamam de enigma da razão. É tentador pensar que as divergências acontecem porque, enquanto eu estou sendo racional, aqueles que discordam de mim estão sendo irracionais. Ah, se ao menos as pessoas usassem a razão e a lógica. O que aconteceu com o mundo? Esta é uma reclamação justa se você está discutindo sobre o quebra-cabeça lógico, mas o mundo não é um quebra-cabeça lógico. Veja, Paulo está olhando para Maria. Maria está olhando para Pedro. Paulo é casado. Pedro é solteiro. Uma pessoa casada está olhando para uma pessoa solteira. Sim? Não? Ou não há informações suficientes para decidir essa situação? Pense nisso. A resposta é sim. Você deve ter pensado que não tem como saber.
pois não sabemos se Maria é casada. Mas ela é ou não é? Se ela for, então uma pessoa casada, está olhando para Pedro, uma pessoa solteira. E se ela não for, então Paulo, uma pessoa casada, está olhando para ela, uma pessoa solteira. Não importa qual seja o negócio de Maria, a resposta será sim. Quando as pessoas erram neste quebra-cabeça e a resposta correta é explicada a elas quase sempre veem imediatamente que está certo e mudam de ideia. A vida não costuma ser assim. Agora, dê uma olhada nesse silogismo lógico. Todos os elefantes são incríveis. Tales é um elefante. Portanto, Tales é incrível. Esta conclusão, logicamente válida, mas não é só uma lógica. A conclusão decorre dessas suposições. Mas essas suposições são verdadeiras? Eu, Tales, não sou um elefante. Depende muito com o que você está comparando. Além disso, essa premissa é subjetiva, o que significa ser incrível. O que significa? Você pode medi-lo com um incrível medidor. Então você pode ver que, porque ao analisar algo como o impacto no planeta, a lógica só pode ser uma ferramenta parcial. Se algumas pessoas têm mais a perder do que outras, quem decide quais são as justas? Ainda assim, parece que o raciocínio pode ajudar aqui. Se cada um de nós prestássemos atenção apenas aos fatos, certamente todos reconheceríamos o mesmo. Abordagem razoável. O problema é que não é assim que o raciocínio funciona. Desde que o estudo científico do raciocínio humano começou há cerca de 100 anos, descobriu-se repetidamente que não somos apenas ruins no raciocínio, mas preguiçosos, tendenciosos, mas quase que nós parecemos que fomos programados para sermos ruins, como se falhas fossem intencionais. Certa vez, um episódio de Mindfield foi usado um mágico para realizar um pequeno experimento. Veja esta. Fez um experimento com algumas pessoas. Ele mostrou 2 rostos para cada pessoa e pediu que escolhesse qual delas preferiria trabalhar ou qual é que simpatizava. A pessoa deveria colocar o rosto escolhido em uma pilha e o rosto rejeitado em outra pilha. Depois o mágico mostrou novamente a pilha dos rostos escolhidos e pediu que cada pessoa desse uma razão pela qual tinha escolhido aquele rosto. Mas, usando um truque mágico, colocou alguns dos rostos escolhidos, trocou pelos rostos rejeitados. Veja bem, surpreendentemente, a maioria das pessoas não percebeu a troca. Além disso, eles foram capazes de explicar sem esforço os motivos por trás de sua escolha, uma escolha que eles nunca fizeram. Lembrar rostos que você viu brevemente não é uma coisa muito fácil de fazer. Mas outros estudos mostraram que, mesmo que a tarefa envolva responder a perguntas sobre a posição política de alguém, crenças, coisas sobre as quais aparentemente teríamos uma compreensão mais firme, ainda quase a metade dos participantes não perceberam que as respostas que deram foram invertidas. O que quero dizer é que parecemos praticamente construídos para dar razões para tudo o que pensamos que devemos, e não as razões que realmente usamos para chegar a uma conclusão. E se nem usarmos a razão para formar essas crenças? Nossos cérebros evoluíram ao longo de milhões de anos para reagir ao mundo ao nosso redor de maneira brilhante, com pouca ou nenhuma contribuição nossa. Por exemplo, quando você percebe que alguém está chateado, você não pensa conscientemente: ah, ok,
Então suas sobrancelhas estão para cima ou para baixo, sua fala é curta, sua postura... essa é uma razão para concluir que eles estão chateados. Em vez disto, a crença de que eles podem estar chateados era apenas aparente. Você intuiu isto. Você sabe, sem saber exatamente como, exatamente você veio a saber, mas você sabe. Você intui. As partes do seu cérebro que reconhecem o humor operam de uma forma que é opaca para a sua consciência, nublada. Mas se alguém lhe perguntar por que você acha que eles estão chateados, você pode produzir todos os tipos de razões. Algumas podem ter sido as que o seu cérebro realmente atendeu, mas são apenas suposições. Usar o raciocínio para chegar a conclusões, usamos conclusões para chegar a razões. Para ser justos, podemos ir para o outro lado. Adoramos quebra-cabeças e, quando não temos uma forte intuição de qualquer maneira, podemos nos sentar e meditar sobre várias razões para pensar uma coisa ou outra coisa. O nosso amor por quebra-cabeças sugere que o raciocínio tem um valor de sobrevivência. Mas quando raciocinamos sozinhos, mesmo quando não temos motivação para chegar a nenhuma conclusão particular, ainda exibimos preconceitos profundos que parecem menos com erro e mais com características. Por exemplo, foi demonstrado que entre dois produtos semelhantes, as pessoas preferem comprar aquele com mais recursos, mesmo que não queiram esses recursos nunca. Independentemente de como a razão é trazida de volta às suas raízes sociais, se pudermos construir mais e melhores áreas para deliberação e usá-las e aplicá-las com a razão apropriadamente a hiperobjetos, como o impacto das emissões no planeta, teremos dado uma baita lição para as pessoas daqui a 100 ou 1000 anos no futuro. Gosto de pensar que, embora seja difícil ampliar a participação, pode fornecer a todos nós com uma espécie de segurança existencial. O impacto das emissões em nosso planeta não será o último hiperproblema que encontraremos com certeza. Se pudermos fazer um bom trabalho com ela, talvez num futuro distante, quando nossa civilização tiver avançado ao ponto em que as pessoas possam ser recriadas quanticamente, ou algo assim, elas olharão para o nosso tempo e dirão: ei, vamos trazê-los de volta à vida, não é? Poderíamos usar as habilidades que eles tinham, mostrada pela história. Então, em última análise, o velho ditado de que a história é uma grande professora não é um mau guia. Conclusão: o raciocínio, como a mente humana se expande além do cérebro, usando ferramentas tecnológicas e outras pessoas também. Vimos Eratóstenes, um sábio grego que calculou a circunferência da Terra antes de Cristo, usando a razão e a observação. Vimos como a razão nos permitiu melhorar a qualidade de vida, mas também criou problemas complexos, como as mudanças climáticas e muitas outras coisas. Essa reflexão sugere que a razão e a lógica estão enfrentando dificuldades para lidar com a complexidade do mundo que construímos e que precisamos de novas formas de pensar e agir. Todos nós, um dia, seremos professores com certeza, porque um dia, todos nós seremos história. Algum dia seremos os antigos e podemos escolher o que isso significará. E, como sempre, obrigado por assistir.